Olá, alunos. Na aula de hoje nós vamos ver as diferenças entre os estados, nação e território. Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Você sabe a diferença desses três elementos? Qual que é a diferença do estado? O que o estado tem de diferente entre país? O que significa uma nação? Então vamos lá, vamos começar então, tá? Fazer um resumo, né, desses três elementos. Bom, Estado, país e nação, ele possui diferentes aspectos entre si, sendo relacionado às questões políticas, geográficas e da identidade. Então, esses três elementos, Estado, país e nação, eles estão relacionados às questões políticas, né, às áreas geográficas e à identidade de cada povo. Então, Gico, vamos a seguir, então, ver a definição desses três conceitos, tá? Acrescentei território, porque na aula de hoje entra territórios, tá? Como uma definição para a gente poder entender sobre o elemento de uma nação. Então vamos lá. O que é o conceito de Estado? Então, o Estado ele pode ser definido como um conjunto de instituições públicas, onde estão inclusos o governo, as escolas, os hospitais públicos e etc. Tá? Então, todos os elementos, como as escolas públicas, os hospitais públicos, eles são da autoridade do governo, tá? Eles fazem parte, tá, de uma instituição governamental. Ele pertence na verdade, é público, né? Para nós, né? Para o uso nosso, mas quem define, quem manda verbas, quem cuida dessas instituições são o Estado, no caso o governo estadual. E essas instituições, eles são responsáveis pela administração, né, desses elementos. Então, eles são responsáveis pelo administrar as instituições públicas, como eu acabei de falar para vocês, as escolas, né, os hospitais, a segurança pública, né? Tudo isso faz parte da administração estadual, do governo do Estado. E o Estado tem um propósito de atender os interesses da população, contando com a Constituição Federal, medidas provisórias, as leis ordinárias, decretos, né, e etc., que formam a hierarquia jurídica. Então, a hierarquia governamental, o governo ele tem como princípio ele manter a ordem, né, dos estados, de todos os estados. Então, para eles manterem a ordem, ele é responsável por medidas provisórias, né, por MPs, a Constituição Federal, tá, e decretos para manter a própria ordem e a hierarquia do país. E nós sabemos, tá, que o nosso Brasil, eles são formados por 26 estados. O Estado ele é uma instituição constituída pelo governo, como eu falei, tem um governo eleito pelo povo durante um período de 4 anos, podendo, né, ter uma nova reeleição e ficar no cargo por mais 4 anos. O povo e o território é exercido pela soberania territorial ou pelo Estado, ou seja, existe no Estado uma soberania hierárquica, né, onde o governo estadual ele manda, tá, ele enviam as leis, a soberania para o restante dos povos, né, pois os municípios e todo o Estado. E também é organizado de uma forma política, né, social e jurídica.
ocupando territórios bem definidos, tá? Então, em todos os estados do país, eles possuem um território, que a gente vai estar vendo, tá? A definição do que seria um território. Então, ele ocupa um espaço bem definido. Cada limite territorial pertence aos estados, né, do município brasileiro. E uma lei que constitui os estados, né, em todo estado, é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ele é responsável, né, são normas, leis que falam uma só língua, que todos os estados falam a mesma linguagem, tem as mesmas ordens, digamos assim, né, tem os mesmos princípios como se diz, de obediência a determinada ordem, né, para que não acaba não virando uma coisa meio bagunçada, né, sem ordem, nada. Então é estabelecido ordens do governo estadual para manter princípios, tá, dentro do próprio estado. E o governo, ele possui uma soberania, tá? Ele é reconhecido essa soberania tanto nacionalmente, né, como internamente, como externamente, nacional ou internacional. E para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território. Chegamos aí à parte que eu tinha comentado para vocês, que mais tarde eu ia estar comentando sobre a definição de um território. Então, o Estado ele tem que ter o seu próprio território e exerça sobre a sua soberania. Então, cada Estado é soberano, tem que ser o governo, né? Tem que ser o administrador que vai elaborar leis para que a população tenha os mesmos princípios, né? Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área que ele corresponde. Então, aqui nós vemos aqui no estado de São Paulo, tá? Quem é o governo estadual, né? João Dória. Ele e toda a equipe do governo estabelece leis, tá, dentro do seu próprio território. Então ele não pode, o governo de São Paulo não pode implantar leis, por exemplo, no estado da Bahia, o estado do Maranhão, tá, o estado do Rio de Janeiro. Cada um tem sua soberania e sua autoridade dentro dos seus limites estaduais, tá? Muito bem. Falei em territórios, né? Eu falei que os estados, o governo estadual, ele mantém o limite, né, dentro do seu próprio território, e lá ele é soberano, né, ele é a lei, ele é acima de todas as autoridades, né, ele que comanda, tá, o governo do estado que comanda, que administra, né, a polícia estadual, as escolas públicas, os hospitais públicos, dentro do seu limite territorial. Mas muito bem, o que é um território? O território, ele vem do latim, chamada território, que significa uma jurisdição, né? Jurisdição. E é usualmente definido como área administrada pelo governo, né? Pelo Estado, governo do Estado, e sobre a qual exerce a sua soberania. Então, como eu falei, Estado de São Paulo, território, né, existem os limites territoriais, onde o governo do Estado ele vai comandar aquele limite, tá? Aquele limite de território. Então, dentro do território do Estado, o governo estadual é que possui a autoridade máxima na sua soberania. O território, para Claude Raffestein, significa manifestar um poder em uma área específica dentro do seu território. Gente, ficou claro? Então, o território é o limite de cada município. Um exemplo básico, tá? Jundiaí ele possui um território que pertence à soberania do prefeito municipal. O território do Jundiaí, ele não pode descrever as leis, por exemplo, em Várzea Paulista, em Itupeva, porque lá já tem o seu poder soberano, que no caso é o prefeito. Então, para Cláudio Raffestein, significa então manifestar poder dentro da sua área específica, dentro do seu território.
Nessa figura aqui nós temos o território brasileiro. Tá? Vocês podem ver que nós temos o territórios e que fora desse território, do território brasileiro, existem outros países que estão delimitados por seu território, né? A Venezuela tem o seu território, os Estados Unidos, Canadá, Peru. Então, todos esses países, ele tem o seu território delimitado, onde o governo, né, onde o governo federal, ele possui a sua autoridade, a sua hierarquia máxima dentro daquele limite. No caso do Brasil, né? O Brasil, governado, né, pelo governo federal, o Bolsonaro, então ele tem a autoridade máxima, ele é a hierarquia máxima dentro desse território. Se vocês observarem, em cada região, né, do nosso país é delimitado também por um território. Temos aí o território do Nordeste, está em alaranjado, e que tem limite com o Sudeste. Então, a região Sudeste, tá, ele possui o território dessa própria região, como o Norte, como o Centro-Oeste e o Sul. Cada área dessas regiões, ele tem a sua delimitação geográfica. E o que significa um país? Tá? E o país? Tá? O país é uma região geográfica considerada território físico de um estado ou uma divisão política dentro de uma região geográfica. Então, quando nós falamos em país, nós estamos falando em território físico, né? E dentro desses países ficam os estados e possui na divisão política, né, do país as suas leis específicas, suas leis federais, que no caso da lei federal hoje é formada pela Constituição Federal, tá, de 1988. Então essa lei ela rege, tá, para todos os territórios, né, para todos os estados que pertencem ao território, ao país, né, do Brasil. Então, para simplificar, gente, o conceito de país, então, ela é uma região geográfica que é considerada como sendo um território do Estado soberano. Tá? Então, o governo federal, tá, ele é a autoridade máxima, né, soberano de um país. E abaixo do, politicamente falando, né, abaixo do governo federal, nós temos os governadores, né, que cada um tem a sua hierarquia dentro de cada estado. Para cima, né, para cima deles, quem comanda o país inteiro, quem rege as leis, né, e toda a soberania é o governo federal. No caso hoje é o Jair Bolsonaro, né? E quantos estados, ou melhor, quantos países existem no mundo? Tá? Então, não existe um número específico, porque existem países que não está cadastrado, tá? Não faz parte do dado da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Em 2011, a ONU, oficialmente, ele assinalava que no planeta existem cerca de 193 países, tá? Mas esses países são membros da própria ONU, tá? Mas, de acordo, tá, com algumas fontes, esse número pode ser ainda maior, tá? Hoje nós vimos cerca de 196 países, né, que contém o nosso planeta. Número ainda que não necessariamente é exato, tá? Pode ser ainda um pouco mais. Países pequenos que não fazem parte que não está cadastrada oficialmente na ONU. Gente, e a nação? Tá? O que significa uma nação? Tá? Olhem a figura, verifiquem na figura, tá?
existem algumas diferenças, tá? Os desenhos, tá? Então, o que é uma nação? A nação, ele vem do latim chamada nation, ou natus, né, que significa nascidos. Nascidos numa nação. Tá? Exemplo, as pessoas que nascem no Brasil, tá, a nação é uma nação brasileira, porque eles possuem o costume, né, a etnia, tudo o idioma, né, formação do mesmo grupos étnicos do Brasil, que nascem nos países como os Estados Unidos, os norte-americanos. Então é o lugar onde as pessoas nascem, chama de nação, que é um grupo de pessoas que geralmente, né, eles pertencem ao mesmo grupo étnico, fala o mesmo idiomas e tem o mesmo costume, tá? As mesmas características e tem hábitos, tradições, religiões, línguas e uma consciência nacional. Isto é uma nação, tá? É um grupo de pessoas que tem o mesmo, digamos assim, a mesma história de vida, né? Onde tem as mesmas etnias, seus familiares, mantém tudo costume, uma cultura. E as pessoas que fazem parte da mesma nação, eles compartilham as tradições culturais, né, histórica e idiomas e as mesmas práticas sociais. Existem países, gente, que existe mais de uma nação, né, que é o caso da Espanha, né? Por exemplo, a Espanha possui várias nações dentro do mesmo território, entendeu? Então, lembra que nós falamos de território, são delimitações geográficas, né? Mas alguns países, eles possuem uma nação, tá? Dentro do próprio território, só que cada um com uma hierarquia política diferente. E são classificados como Estado multinacional. São países muito pequenos, tem países menores até que o próprio estado de São Paulo, mas que possui as suas leis, as suas políticas, diferente de outras nações que possuem o mesmo território. Acontece muito isso nos países europeus, tá? Em seu território vivem os espanhóis, bascos, catalães, navarros, entre outros. Além disso, também é possível que uma nação esteja dividida em vários estados, né? Como eu falei, são países pequenos, né? São nações pequenas que estão dentro do mesmo território, que são divididas em próprios estados. Tá? Você sabe dizer qual que é o maior país que existe no planeta? Pois bem, o maior país é a Rússia, né? É o país com grande extensão territorial. E o menor país é o Vaticano, onde fica hoje o Papa Francisco, que fica situado em Roma, tá? Gente, falando em estado, voltando um pouco lá nos estados, tá? O estado, ele é uma palavra homônimo. O que é isso? São palavras que são escritas iguais, né? Com um significado diferente. Então, o estado de nação, de país, né, eles são escritos com letra maiúscula, né? Estado de São Paulo, por exemplo, sempre começa, tá, estado com letra maiúscula, porque ele refere-se então a um estado geográfico, né? E estado com letra minúscula, ele pode se referir a alguma província, alguma subdivisão de um determinado país, ok? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem da aula, tá? E até a próxima. Tchau!